Meu nome é Violeta, e aos 29 anos, sou designer, uma vida que é uma dança entre a criação digital e a tela em branco, dando vida a ideias e conceitos. Meu marido, Jonathan, e eu estamos casados há quase 4 anos. Nossas manhãs são frequentemente preenchidas por um silêncio confortável, acompanhado do café fumegante. Se me perguntassem sobre nosso casamento, eu diria que era sólido. Nada de romance avassalador, nada de campos de batalha, apenas uma união estável. No entanto, um princípio sempre foi meu pilar no casamento: o respeito é inegociável. Eu acreditava que Jonathan compartilhava essa crença, seus sorrisos gentis reforçando minha confiança. Isso foi até que uma noite desfez essa confiança em pedaços. Era um sábado à noite quando decidi organizar um jantar simples para meus sogros. Nada extravagante, apenas uma reunião familiar para preencher a casa com calor e conexão. Acordei ao amanhecer, a cozinha, meu refúgio, onde piquei alecrim com precisão, mexi a manteiga de alho até que derretesse em um ouro cremoso e sovei a massa para torradas crocantes. Eu não cozinhava por obrigação, e eu amava a alquimia da comida, a forma como ela trazia sorrisos aos rostos. Mas naquela noite, aprendi que minha bondade havia sido confundida com obrigação. A família de Jonathan chegou pontualmente, seus passos pesados na varanda de madeira. Meu sogro, William, se portava como uma relíquia de outra era, sua voz estrondosa, suas opiniões inflexíveis, como se o mundo existisse para obedecê-lo. Minha sogra, Nicole, era seu oposto, de fala mansa, sua presença tão tênue que parecia sumir no papel de parede. Logan, o irmão mais novo de Jonathan, chegou com sua esposa, Natalie, cuja postura tranquila e sorriso forçado indicavam uma mulher pisando com cautela, com medo de revelar sua verdadeira essência. Ao sair da cozinha, equilibrando o último prato, minha própria porção, a mesa já estava animada com conversas. Coloquei o prato na frente da minha cadeira, ofereci um sorriso caloroso e me movi para sentar. Mas antes que eu pudesse, a mão de William estendeu-se, pegando meu prato sem hesitação. Ele o passou para Logan. Mulheres comem depois dos homens, ele disse, seu tom tão casual como se tivesse notado a hora do dia. Fiquei paralisada, a respiração presa na garganta, esperando uma risada, um sinal de que era uma brincadeira. Mas o rosto de William era uma pedra, seus olhos inflexíveis. Logan aceitou o prato com um aceno, comendo como se nada estivesse errado. Nicole olhava para a toalha de mesa, seus dedos traçando as flores bordadas. A testa de Natalie franziu, mas seus lábios permaneceram selados. E Jonathan, o homem com quem eu havia compartilhado incontáveis manhãs tranquilas, apenas me olhou, balançando a cabeça. É tradição, ele murmurou, como se aquelas palavras pudessem apagar a humilhação que queimava em meu peito. O ambiente ficou mais frio, o brilho da lareira uma cruel zombaria. Ninguém perguntou se eu estava com fome. Ninguém ofereceu outro prato. Eu permaneci ali, o peso do silêncio deles me esmagando, então afundei na cadeira vazia, meu lugar à mesa marcado pela ausência. Não comi naquela noite. Não sorri ou me juntei à conversa animada. Sentei-me, uma espectadora silenciosa, o tilintar dos talheres contra a porcelana uma provocação, o aroma das ervas assadas uma lembrança da minha dignidade roubada. Meu coração batia forte, cada batida uma mistura de raiva e incredulidade. Minhas mãos tremiam no meu colo. Ninguém notou meu silêncio, nem William, nem Logan, nem mesmo Jonathan, que ria com entusiasmo de alguma história como se aquele fosse um momento familiar perfeito. Senti-me como um fantasma em minha própria casa, invisível, mas presente. Minha bondade reduzida a um adereço em sua peça. Eu sempre acreditei que Jonathan era diferente, sua força tranquila um escudo contra os costumes rígidos de sua família. Mas naquela noite, vi a verdade, seu silêncio não era força, era traição, um acordo tácito com suas regras. Não explodi ou discuti. Não queria dar a eles a satisfação de me chamar de excessivamente sensível. Em vez disso, quando a noite terminou e os pratos se amontoaram, um plano se enraizou, uma rebelião silenciosa marcada para o domingo seguinte. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol filtrava pelas cortinas da cozinha, enviei uma mensagem de grupo para meus sogros: próximo domingo, 18 horas.
Vou dar outro jantar. Tenho uma surpresa para compartilhar. Jonathan viu a mensagem no meu telefone, sua testa franzindo. Tem certeza disso? Você não parecia feliz na semana passada. Girei minha xícara de café nas mãos, a porcelana quente contra meus dedos, e forcei um sorriso gentil. Só quero oferecer um jantar adequado à sua família. Ele assentiu, seu alívio palpável, alheio ao fogo que eu estava acendendo. Passei a semana planejando uma refeição que rivalizaria com um restaurante de alta gastronomia. Adornei a mesa com rosas frescas, suas pétalas macias como sussurros. Acendi velas perfumadas que projetavam um brilho dourado e dobrei guardanapos bordados com cuidado. A casa se tornou um santuário de elegância, cada detalhe um testemunho da minha resolução. Isso não era apenas um jantar, era uma declaração, uma reivindicação do meu lugar em minha própria casa. No domingo, o ar estava denso de antecipação, o cheiro de lagosta e carne bovina percorrendo os cômodos. William entrou, seus olhos arregalados. Isso parece um restaurante 5 estrelas, ele disse, seu tom dividido entre admiração e suspeita. Sorri em silêncio, deixando-o acreditar que a noite se curvaria às suas expectativas. Após breves cumprimentos, William, Logan e Jonathan puxaram as cadeiras, seus movimentos ensaiados e cheios de direito. Eu os observei estenderem as mãos para os talheres, sua facilidade em contraste marcante com um nó no meu estômago. Avancei com 3 pratos, o vapor subindo dos pratos meticulosamente preparados, o peso do meu plano firmando minhas mãos. Mas em vez de servir os homens, passei por eles, colocando os pratos na frente de Nicole, Nathalie e eu. Mulheres comem primeiro, eu disse, minha voz suave como uma brisa, mas afiada o suficiente para cortar o calor do ambiente. A mesa silenciou, o ar denso de choque. A sobrancelha de William se arqueou, sua descrença quase palpável. Logan olhou em volta, esperando que alguém interviesse. Jonathan congelou, jarra de água na mão, seus olhos arregalados. O que você disse? Ele perguntou, sua voz tensa. Coloquei meu prato, alisei meu guardanapo no colo e encarei seu olhar. É tradição, certo? Mulheres comerem depois dos homens é apenas uma parte. Hoje à noite, estamos começando uma nova parte. A mandíbula de William se apertou, sua cadeira raspando levemente no chão. Não brincamos com esses jogos tolos. Cortei o filé mignon, a faca deslizando sem esforço, e dei uma mordida lenta e deliberada, o calor picante me enraizando. Tolo? Então por que estava tudo bem quando meu prato foi tirado na semana passada? Por que ninguém se manifestou? A pergunta permaneceu sem resposta, um desafio no silêncio. Nathalie olhou para Logan, depois rapidamente para longe, seus dedos tremendo. Nicole, com as mãos trêmulas, pegou o garfo sem esperar a aprovação de William, uma pequena mudança sísmica. Jonathan exalou bruscamente, largando a jarra. Violeta, você está deixando todo mundo desconfortável. Mantive seu olhar, minha voz calma, mas inabalável. Eu estava desconfortável na semana passada, Jonathan. Sentada aqui, vendo todo mundo comer a refeição que passei o dia todo cozinhando, tratada como se eu não existisse. Então, hoje à noite, estamos tentando algo novo. A tensão era uma coisa viva, enrolando-se em torno da mesa. Mas então Nathalie soltou uma pequena risada genuína, seus olhos encontrando os meus com um brilho de gratidão. As 3 mulheres comeram, cada mordida uma rebelião silenciosa, os sabores ricos e desafiadores em nossas línguas. Os homens sentaram, seu desconforto aumentando, seus garfos ociosos. Logan murmurou sobre palhaçadas infantis, sua voz baixa, mas suas palavras caíram no vazio. Eu saboreei a lagosta, a riqueza amanteigada, uma pequena vitória, sentindo o equilíbrio de poder mudar na familiar sala de jantar, a luz da vela tremeluzindo como um farol de mudança. Quando terminei, larguei o garfo, limpei a boca com um guardanapo e me levantei, meus movimentos deliberados. Jantar maravilhoso. Agora, para a próxima tradição. Os olhos de William se estreitaram, sua voz áspera. O que agora? Gesticulei para a pia transbordando de pratos,
os restos da nossa refeição, um testemunho do meu trabalho. Já que as mulheres cozinharam, os homens lavam. Logan riu, pensando que era uma brincadeira, sua risada afiada e desdenhosa. Eu não ri, nem Nicole, nem Nathalie. Nosso silêncio era uma frente unida. Nós nos levantamos, deixando a mesa para trás, o barulho dos pratos em nosso rastro. Jonathan procurou uma saída, seus olhos perscrutando, mas não encontrou nenhuma. Ele suspirou, levantou-se e murmurou: "Vou começar." Em seu olhar, vi uma mudança, não raiva, mas uma percepção crescente, talvez um vislumbre de respeito. Enquanto Nicole, Nathalie e eu tomávamos chá na sala de estar, o som da água correndo na pia parecia um pequeno triunfo, os pratos tilintando uma canção de mudança. Este jantar não foi apenas uma refeição, foi um lembrete de que a justiça não é um presente, é um direito, reivindicado nos momentos silenciosos de coragem. Depois que todos foram embora, a casa se instalou em um silêncio inquietante, o ar pesado de palavras não ditas. A pia brilhava, a toalha de mesa cuidadosamente dobrada, mas o espaço entre Jonathan e eu era um abismo. Ele sentou-se à mesa de jantar, um copo de água na mão, olhando para o vazio, como se as respostas pudessem emergir das sombras. Eu sequei o último copo de vinho, seu tilintar suave quebrando o silêncio, o peso da noite se instalando em meus ossos. Ele levantou os olhos, sua voz baixa, quase implorando. "O que está acontecendo, Violeta? Esse jantar, essa performance, você deixou toda a minha família desconfortável." Cruzei os braços, apoiando-me no balcão, a borda fria me ancorando. E na semana passada, quando meu prato foi tirado na minha própria casa e ninguém, nem mesmo você, disse uma palavra. Alguém se sentiu desconfortável então? Alguém sentiu vergonha? Ele colocou o copo com mais força do que o necessário, o som agudo no silêncio. Aquele era meu pai, ele é de outro tempo, não quis fazer mal. Dei um passo à frente, minha voz firme, mas pesada com o peso da traição. Então, o que parece mal, Jonathan? Você o defende, mas eu não tenho permissão para reagir, para sentir? Sua mandíbula se apertou, seus dedos apertando o copo. Você foi longe demais, Violeta. Você transformou o jantar em uma zona de guerra. Você envergonhou meu pai na frente de todos. Eu o encarei, meu coração apertado, a dor de suas palavras cortando fundo. Se ele não viu nada de errado em pegar meu prato, por que foi um insulto quando eu fiz o mesmo de volta? Ele se apoiou na mesa, esfregando as têmporas, procurando uma maneira de escapar da verdade. Não é assim que você lida com as coisas. Você não precisava retaliar. Cerrei os punhos, minhas unhas cravando nas palmas das mãos, a dor me ancorando. Não foi retaliação. Foi um espelho. Mostrei a eles como é ser dispensado, ser apagado em sua própria casa. Ele levantou os olhos, seus olhos uma tempestade de confusão e frustração. Violeta, você está mudando. Dei um sorriso fraco e amargo, o gosto dele agudo. Não, Jonathan. Apenas cansei de fingir que a injustiça está bem. Ele não disse nada, o silêncio se estendendo entre nós, o relógio de parede ticando, cada segundo um passo para mais longe, uma contagem regressiva para algo indefinido. Desse dia em diante, uma distância sutil, mas inegável, cresceu. Jonathan saía para o trabalho mais cedo, seus passos silenciosos enquanto ele saía ao amanhecer. Ele voltava mais tarde, a porta se fechando muito depois que as luzes da rua brilhavam. Quando eu falava com Nathalie ou Nicole ao telefone, ele encontrava razões para sair da sala, pegar uma bebida, verificar seus e-mails, qualquer coisa para evitar a verdade. Sempre que eu tocava naquela noite, ele se retraía, seu silêncio uma parede que eu não conseguia transpor. Certa noite, enquanto eu lavava a louça, a água com sabão quente contra minhas mãos, ele parou atrás de mim, sua voz cansada. Você fala com a Nathalie o tempo todo. Está tentando virá-la contra o Logan? Larguei o copo, o tilintar agudo, e me virei para encará-lo, a água escorrendo dos meus dedos. Não estou virando ninguém contra ninguém. Se ela precisa de alguém para ouvir, estou lá. Isso é errado?
Ele balançou a cabeça, a frustração gravada em seu rosto, seus olhos cansados. Ela é a esposa do meu irmão. Você não deveria se intrometer no casamento deles. Eu olhei, o peso de suas palavras se instalando, cada uma delas uma pequena traição. E eu? Eu sou sua esposa. Você está me defendendo quando me deixa sentir como uma estranha em minha própria casa? A pergunta permaneceu sem resposta, um abismo entre nós. Ele se virou e subiu as escadas, seus passos pesados, me deixando com as mãos ensaboadas e uma crescente sensação de perda. Jonathan não era cruel, mas estava atado ao silêncio, o da sua mãe, o de Natalie e agora o meu. Eu não fui feita para ficar em silêncio para sempre, e talvez isso o aterrorizasse. 3 dias depois daquele jantar, meu telefone acendeu às 23 horas, a tela brilhando no escuro. O nome de Natalie piscou, uma rara ligação noturna. Ela geralmente enviava mensagens de texto educadas após reuniões familiares, breves e cautelosas. Atendi imediatamente, meu coração acelerando. Violeta. Sua voz era tão suave que eu pressionei o telefone contra minha orelha, esforçando-me para ouvir. O que há de errado? Você está bem? O silêncio se estendeu, então uma respiração trêmula, como se ela estivesse reunindo coragem. Não sei por onde começar, mas preciso conversar antes que me convença de que estou imaginando tudo. Sentei no sofá, o abajur lateral lançando um brilho quente pela sala, sua luz um pequeno conforto. Estou ouvindo. Suas palavras vieram hesitantes, cada uma confissão arrancada do fundo de si. Eu acho, não, eu sei, que o Logan está controlando minha vida. Pouco a pouco, tão lentamente que eu não percebi. Sua voz tremeu, e imaginei seus olhares nervosos nos jantares de família, seus sorrisos forçados mascarando um medo silencioso. Você pode me contar mais? Perguntei gentilmente, minha voz suave, mas firme. Ele não grita ou quebra coisas, ela disse, suas palavras cautelosas como se estivessem testando seu peso. Mas um olhar, uma carranca, e eu me calo. Não me é permitido usar o que ele não aprova, ele escolhe meu batom, até meus sapatos. Meus amigos, quase não sobrou nenhum. Não me visitam por causa dos olhares dele. E Nicole, ela sempre fica do lado dele, como se fosse meu dever obedecer. Eu ouvi, meu coração doendo enquanto ela derramava anos de supressão silenciosa, sua voz rachando com o peso da verdade. Na semana passada, ela disse, seu tom quebrando, quando você tirou o prato do William e me deu, eu congelei. Nunca tinha visto ninguém fazer isso. Por um momento, senti alívio, como se eu pudesse ser aquela a se levantar. Imaginei-me pegando aquele prato, reivindicando o meu lugar. Apertei os lábios, seu tremor ecoando em meu peito, um espelho da minha própria dor daquela noite. Desde então, tenho me perguntado, sou louca por achar que isso está errado? Sou egoísta por querer escolher por mim mesma? Não, Natalie, eu disse, minha voz firme, cortando sua dúvida. Você não é louca e não é egoísta. Você é humana. Ela sussurrou, sua voz mal audível. Acho que você é corajosa. Quero ser como você, mas estou com tanto medo. Recostei-me, olhando para o teto, a memória do meu próprio medo inundando-me, o peso do silêncio na minha cozinha, a picada de ser invisível. Você quer ir embora? Perguntei, minha voz gentil, mas direta. Não sei, ela disse, suas palavras tremendo. Parte de mim quer correr, mas outra parte pensa que Logan vai dizer a todos que você me influenciou, que sou desobediente, que você me envenenou. Você não precisa ouvir a eles, respondi, minha voz firme. Você está vendo a verdade, e é isso que importa. Minha porta está sempre aberta se você precisar de um lugar para pensar ou ficar. Ela ficou em silêncio, então sussurrou, obrigada, Violeta. Não estou pronta para ir embora, mas não estou mais sozinha. Desliguei, meu coração pesado, mas resoluto, o peso de suas palavras se instalando em meu peito. A confissão de Natalie foi o primeiro tremor de mudança em uma família ligada pelo silêncio, uma rachadura na fundação. Olhei pela janela, o luar derramando-se no gramado, projetando longas sombras.
O silêncio não era mais uma opção, nem para mim, nem para ela. Fiquei ali, o silêncio da casa me envolvendo, e senti uma faísca de esperança, frágil, mas feroz. Em uma terça-feira sombria, Nathalie chegou à minha casa, o céu pesado com a ameaça de chuva, o ar espesso com o cheiro de terra úmida. Seu rosto estava pálido, uma pequena mala e uma bolsa tote cheias de roupas apertadas em suas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos, a exaustão marcada em cada linha de seu rosto, como se ela tivesse estado fugindo de uma tempestade. Não sei quanto tempo mais consigo aguentar, ela sussurrou enquanto eu a puxava para dentro, fechando a porta contra o frio. Eu a abracei apertado, sentindo-a tremer, seu corpo tenso com o peso de sua decisão. Você não precisa mais aguentar, eu disse, minha voz suave, mas certa. Ela afundou no sofá como se a força que a havia trazido até ali tivesse finalmente se esgotado. Entreguei-lhe um copo de água, seu frescor uma pequena âncora, e arrumei o quarto de hóspedes com cobertores macios e pijamas limpos, cada dobra um gesto de carinho. Cozinhei um jantar simples, sopa de legumes e pão quente, do tipo que aquece a alma, o vapor subindo como uma promessa de segurança. Durante o jantar, ela falou, sua voz baixa, cada palavra um passo em direção à liberdade. Fui a um escritório de advocacia para perguntar sobre divórcio, apenas para fazer perguntas. Mas Logan encontrou o folheto na minha bolsa. Ele enlouqueceu, te acusou de me envenenar, pegou meu telefone, leu nossas mensagens, me fez jurar não falar com você. Eu estava apavorada. Eu sabia que se não saísse naquele momento, me perderia completamente. Apertei sua mão, o calor de sua pele me ancorando. Você fez a coisa certa, Nathalie, eu disse, minha voz firme, embora meu coração doesse por sua dor. Horas depois, às 22 horas, a campainha tocou, seu toque constante cortando o silêncio, um som que me causou um arrepio na espinha. Espiei pela janela lateral, a luz da varanda projetando sombras duras. Logan estava rígido, seus olhos ardendo de fúria, uma estátua esculpida em raiva. William estava ao lado dele, as mãos nos bolsos, seu olhar tão pesado quanto as nuvens de tempestade que se acumulavam lá fora. Nathalie tremeu atrás de mim, sua respiração superficial. Não, eles me encontraram, ela sussurrou, sua voz quebrando. Virei-me para ela, minha mão em seu braço. Você não precisa abrir a porta. Você não deve nada a eles. Jonathan saiu do quarto, seu pijama amassado, seu rosto mudando de confusão para alerta enquanto ele percebia a tensão no ar. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz baixa. Hesitei, o peso do momento me pressionando. Nathalie está ficando aqui. Ela deixou Logan esta noite. Os olhos dele se arregalaram, um brilho de choque cruzando seu rosto. Você a deixou se esconder aqui sem me dizer? O que você teria feito se eu tivesse? Respondi, minha voz calma, mas firme. Ela precisava de segurança. Não preciso de permissão para fazer o que é certo. Ele abriu a boca para responder, mas a campainha tocou novamente, mais alto, mais insistente, seguida por batidas fortes que ecoaram pela casa. A voz de Logan cortou a noite. Nathalie. Eu sei que você está aí. Saia e converse. A voz de William seguiu, baixa e ameaçadora. Violeta, você deveria saber que interferir nas decisões de outra família tem consequências. Agarrei a maçaneta da porta, meus nós dos dedos brancos, firmando-me contra a maré crescente de medo. Jonathan tocou meu ombro, sua mão quente, mas incerta. Eu falo com eles. Eu balancei a cabeça, minha resolução endurecendo. Eles vieram por mim. Não vou me esconder. Abri a porta, a luz da varanda se espalhando sobre o rosto furioso de Logan e o olhar frio e inflexível de William. Nathalie estava atrás de mim, agarrando a bainha de sua camisa, sua respiração irregular. O que você pensa que está fazendo? William rosnou, sua voz um rosnado baixo. Tirando uma esposa de seu marido? Você está destruindo esta família. Mantive minha voz firme, embora meu coração batesse forte. Ninguém está destruindo nada. Nathalie precisava de espaço para pensar.
Ninguém pode forçá-la a voltar para um lugar onde ela tem medo. Logan deu um passo à frente, seus olhos injetados, sua voz tremendo de raiva. Você é minha esposa. Você não pode simplesmente sumir assim. Ele apontou para mim, seu dedo tremendo. Ela está enchendo sua cabeça com mentiras. Jonathan deu um passo ao meu lado, sua voz firme. Logan, recua. William interveio, seu tom afiado. Jonathan, você não vê? Ela está envenenando esta família, fazendo seu irmão perder a esposa, silenciando sua mãe, fazendo você questionar seu próprio sangue. Encarei o olhar de William, minha voz calma, mas cortante. Se a verdade é veneno, talvez esta família esteja doente há muito tempo. O rosto dele se contraiu, cada músculo tenso de raiva. Meu filho não precisa de uma esposa como você. Fiquei em silêncio, recusando-me a dar a ele a reação que queria. Nathalie deu um passo à frente, sua voz trêmula, mas clara, uma faísca de coragem acendendo. Se sua família não pode aceitar que eu tenho o direito de pensar e escolher por mim mesma, então talvez eu não pertença a ela. O rosto de Logan se contorceu, seu choque palpável, seu controle escorregando. William deu um passo mais perto, sua voz afiada como uma lâmina. O que você acabou de dizer? Nathalie respirou fundo, erguendo-se, seus olhos encontrando os dele sem pestanejar. Estou me divorciando. Suas palavras caíram como um trovão, pesadas e inegáveis. William riu, um som curto e amargo. Nenhuma mulher nesta família se divorcia. É seu dever manter a família unida, não desfazê-la. Nathalie não recuou, sua voz se firmando a cada palavra. Eu tentei por anos, mas uma família não pode sobreviver quando uma pessoa está sufocando todos os dias. Logan cerrou os punhos, dando um passo à frente, sua voz baixa e perigosa. Você não pode tomar essa decisão sozinha. Fiquei em silêncio por muito tempo, Logan, Nathalie respondeu, sua voz tremendo ligeiramente, mas inabalável. Agora estou tomando decisões por mim mesma. William virou-se para Jonathan, seus olhos procurando um aliado, sua voz pesada de expectativa. Você não vê o que acontece quando as mulheres pensam que podem fazer o que quiserem? Saia desta casa antes que você também seja arrastado. Fiquei parada, a respiração suspensa, esperando. Este era o momento de Jonathan, a escolha que nos definiria. Ele olhou para Nathalie, seu rosto pálido, mas resoluto, então para mim, seus olhos procurando os meus. Ele respirou fundo, como se estivesse puxando as palavras de algum lugar profundo e enterrado. Eu não vou a lugar nenhum. Os olhos de William se arregalaram, atonitos. O que você acabou de dizer? A voz de Jonathan ficou firme, cada palavra deliberada. Fiquei em silêncio por muito tempo, deixei as coisas acontecerem sem controle. Mas hoje à noite, vendo o medo de Nathalie, vendo como você olha para minha esposa, percebi algo. Violeta não está destruindo esta família, ela está expondo as rachaduras que sempre estiveram lá. William rosnou, sua voz baixa e furiosa. Ela está virando você contra seu próprio pai. Jonathan balançou a cabeça, seu olhar firme. Você virou as costas para o respeito há muito tempo. Eu estou apenas saindo da escuridão. Logan o encarou, a boca aberta, atordoado por seu irmão ter falado contra o pai. Nathalie soltou um longo suspiro, como se liberasse um peso que carregou por anos. O rosto de William ficou vermelho de fúria, sua voz um rosnado baixo. Se você deixar esta família, não espere voltar. Jonathan não respondeu, seus olhos inabaláveis, sua resolução clara. Dei um passo à frente, parei ao lado dele e gentilmente peguei sua mão. Pela primeira vez em muito tempo, ele não a soltou, seu aperto quente e firme. William e Logan se viraram, seus passos pesados na varanda, a porta do carro batendo com uma finalidade que ecoou pela noite. As luzes traseiras se apagaram na escuridão, deixando apenas o som do vento agitando as árvores. A casa ficou em silêncio, o peso do confronto se instalando ao nosso redor. Nathalie afundou no sofá, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo com soluços silenciosos.
Entreguei-lhe um copo de água, seu frescor um pequeno conforto, e coloquei a mão em seu ombro, sentindo a tensão em seu corpo. Jonathan estava junto à janela, olhando para a noite onde o carro de seu pai havia desaparecido, seu rosto uma mistura de perda e clareza. Aproximei-me, minha voz suave. Você está bem? Ele não respondeu imediatamente, seus olhos distantes. Depois de um momento, disse baixinho, não sei. Perdi algo esta noite, mas ao mesmo tempo, sinto que encontrei algo mais. Você encontrou a verdade, eu disse, assentindo gentilmente. Não será fácil, mas é um começo. Naquela noite, não dormimos muito. A casa envolta em um silêncio que não era mais opressor, mas cru, preenchido pela clareza da verdade. O ar parecia diferente, como se as próprias paredes tivessem exalado, liberando anos de tensão não dita. Deitei acordada, o luar filtrando pelas cortinas, e senti uma força tranquila crescendo dentro de mim. A tempestade estava longe de terminar, mas eu não estava mais sozinha nela. 3 meses depois, Nathalie oficialmente pediu o divórcio, sua decisão uma vitória difícil, mas uma vitória. Ela se mudou para um pequeno apartamento a 15 minutos da minha casa, uma tela nova para sua nova vida. Na primeira vez que a visitei, ela estava parada no meio de sua sala vazia, segurando uma pequena planta em vaso, suas folhas verdes um símbolo de crescimento. Ela sorriu, um sorriso real, não forçado ou cauteloso. Não é grande, ela disse, sua voz leve, mas sinto que posso respirar aqui. Ela começou a fazer terapia, frequentando sessões semanais, seus passos ficando mais firmes a cada visita. Alguns dias, ela chegava à minha casa com os olhos vermelhos, mas toda vez que saía, seus ombros estavam um pouco mais altos, sua voz um pouco mais forte. Nathalie não era mais a mulher que pedia desculpas por existir, ela estava aprendendo a expressar sua opinião, não para aprovação, mas para se lembrar de que tinha o direito de fazê-lo. Nicole, minha sogra, desapareceu silenciosamente 2 semanas depois daquela noite, sua ausência uma suave ondulação no caos da família. Uma noite, Jonathan recebeu uma mensagem de um número desconhecido, as palavras breves, mas pesadas, estou bem. Só preciso de um pouco de espaço. Mais tarde, soubemos que ela estava vivendo em uma pequena cidade costeira no Colorado, alugando uma casa modesta e trabalhando meio período em uma livraria local, suas prateleiras cheias de histórias que ela estava começando a escrever para si mesma. Quando Jonathan ligou para ela, ele sentou-se no sofá, o telefone apertado contra a orelha, e pela primeira vez em anos, ele realmente escutou. A voz de Nicole era suave, mas clara, suas palavras carregando o peso de anos não ditos. Não sabia há quanto tempo estava aguentando as coisas, ela disse, mas quando Nathalie se levantou, comecei a olhar para mim mesma. Talvez eu devesse ter saído há muito tempo, mas não é tarde demais, é? Jonathan não conseguiu responder, sua garganta apertada de emoção. Após a ligação, ele ficou na varanda por quase 1 hora, o ar noturno frio contra sua pele, seu silêncio pesado de reflexão. Eu lhe trouxe uma xícara de chá quente, o vapor se enrolando no ar, e ele levantou os olhos, vermelhos. Deixei tudo passar como se fosse o jeito das coisas, ele disse, sua voz baixa. Mas você não teve medo de ser incompreendida, de defender o que é certo. Eu segurei a mão dele, o calor de sua pele uma promessa silenciosa. Nenhuma palavra era necessária. A mudança de Jonathan foi lenta, como um rio abrindo um novo caminho através da pedra. Crescer na sombra de um pai dominador não desaparece da noite para o dia, mas vi seu esforço nos pequenos momentos, a maneira como ele parou de me interromper quando eu falava, a maneira como ele pedia minhas opiniões antes de decidir, as noites em que ele entrava na cozinha e dizia, deixe-me cozinhar hoje. Não começamos do zero, mas construímos uma nova base, uma fundamentada no respeito. Em uma noite de início de primavera, enquanto as tulipas floresciam no quintal, suas pétalas vibrantes contra o verde, sentamos no banco de madeira, o ar suave com o cheiro de terra e flores. Ele segurou minha mão, seus dedos quentes, e sorriu, uma leveza tranquila em seus olhos. Eu costumava pensar que tinha perdido minha família, ele disse, sua voz firme. Mas acontece que eu só perdi o que era falso. Eu descansei minha cabeça em seu ombro, o céu tingido de ouro,
o horizonte brilhando com possibilidades. Não precisamos nos agarrar ao que nos sufoca apenas para chamar de família, eu disse, minha voz suave, mas certa. Uma brisa suave varreu, carregando a promessa da primavera, e naquele momento, senti-me verdadeiramente livre. Minha casa não era mais um lugar onde eu prendia a respiração, pisando em ovos ao redor de olhares críticos ou esperando por um prato que nunca vinha. Era um refúgio onde Natalia aparecia com biscoitos recém-assados, sua doçura preenchendo o ar, onde Jonathan e eu cozinhávamos juntos, nossas risadas se misturando com o barulho de panelas, onde compartilhávamos silêncios pacíficos, não mais pesados com verdades não ditas. Eu, Violeta, não era mais a mulher sentada de mãos vazias em sua própria casa. Eu era aquela que reorganizou a mesa, abriu espaço para si mesma e abriu assentos para mulheres que sempre foram mandadas para o fundo. Não apenas encontramos a justiça, e encontramos a nós mesmas, nossas vozes se erguendo como um coro, firmes e inabaláveis. Da minha história, aprendi que o silêncio nunca é a resposta ao enfrentar a injustiça. Às vezes, para mudar um sistema desatualizado e quebrado, você precisa ser corajosa o suficiente para falar, mesmo que isso signifique ficar sozinha contra aqueles que você ama. Eu não apenas reivindiquei minha voz, ajudei Natalie e Nicole a encontrarem as delas, sua coragem, uma ondulação que se tornou uma onda. Se há uma verdade que aprendi, é esta: o respeito não é algo dado, é algo que você reivindica a cada palavra, a cada escolha, a cada posição. Obrigada por ouvir o relato da Violeta. Conte aqui nos comentários se você já se sentiu diminuída e menosprezada, nós queremos muito ouvir sua história. Mas lembre-se, ninguém tem o poder de te diminuir. Você tem sua luz própria, e só isso basta. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se inspirem, e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.